para nós utilizarmos, para nós utilizarmos lá no estudo do Teorema dos Sonhos, porque esses dois versos, eles evidenciam a tese principal do Teorema dos Sonhos, tá? Olha só, gente. Então, só para... Porque ela começou a gravar agora, então, só para contextualizar, é o capítulo 14, verso 3 e 4. Isso, capítulo 14, verso 3 e 4. Salva o áudio de hoje e joga lá no grupo do estudo, porque nós vamos utilizar esse mantra aí como parte integrante principal. Eu já ia fazer a separação dele, mas já que você trouxe na pauta, então já vamos pegar, tá bem? Veja bem, aqui está mencionando, aqui você falou Brahma, mas a forma correta de dizer seria Brahman. Tá? Brahman. Ora, para quem está acostumado, né, para quem está estudando comigo, já nessa fase, o princípio do Teorema dos Sonhos, eu acho que está aqui a Swamini e a Maharani, que são as que estão acompanhando mais de perto, porque a gente está organizando o curso, né? Veja bem, o Brahman, eu fecundo esse Brahman. O nascimento das almas se dá nesse Brahman. Quando o Krishna ele menciona o nascimento, né, ele, assim, de certa forma, a linguagem que vai ser utilizada para o nosso entendimento tem que ser adaptada. A alma é um princípio eterno, então ela jamais nasce. Okay? Ela sempre existe. Entretanto, metaforicamente, há um momento em que ela passa a tomar consciência da própria existência. E a esse momento chama-se nascimento. Como, por exemplo, todas nós, almas, todas nós, pessoas, nós já existíamos antes, só que nós estávamos em estado de hibernação no útero masculino, que é o reservatório do sêmen no corpo do homem. Quando, então, nosso pai, no intercurso do relacionamento sexual com nossa mãe, nos transfere para o útero da nossa mãe. E no útero da nossa mãe, nós desenvolvemos o nosso corpo. E, finalmente, nós nascemos. Então, quando se diz que nós nascemos, não significa que nós passamos a existir naquele momento. Nós já existíamos antes. Só que sob uma outra forma, no outro corpo. Era um corpo bem rudimentar, né? Um corpo parecido com o de um girinozinho, né? Que é o corpo de um espermatozoidezinho. É um corpo microcorpo. É um corpo nanotecnologia, mas é um corpo. Esse corpo ele é superado quando nós aceitamos um novo corpo, que é o corpo da forma humana, que é o corpo que nós temos atualmente. Mas nós já tínhamos um corpo anteriormente, assumimos um novo corpo. Então, antes de assumir esse corpo e antes de sair do útero de nossas mães, nós já existíamos. Então, não é que nós passamos a existir no momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo. Não é assim. Nós já existíamos. Só que nós tínhamos um corpo rudimentar, que é o corpo de um espermatozoide, frágil, facilmente solúvel, e etc. Mas era um corpo, ok? Agora nós temos outro corpo. E esse corpo que nós temos atualmente, ele tem uma função permanente, aproximadamente a cada 7 anos, as células do corpo, pelo que nós sabemos, são trocadas. Permanece apenas me parece que as células neurais, né, os neurônios que permanecem, mas o restante, todas elas são trocadas. E isso significa que, basicamente, o corpo é trocado a cada 7 anos. Então, nós vamos trocando de corpo, gradualmente, tá? E quando o Krishna diz que esse Brahman, o que acontece? Nós já existíamos, nós somos almas e nós somos eternas, e nós já existíamos, fazemos como parte integrantes do corpo da Suprema personalidade de Deus, do Criador original, do Ser original, do Pai original. Ok? Esse Brahman que é mencionado aqui é aquilo que nós entendemos como a luz divina do Senhor Supremo. Quando nós falamos Deus é luz, nós estamos nos referindo a uma característica de Deus, a uma parte da sua composição. A refulgência do corpo do Senhor Supremo é parte integrante da existência de Deus, mas não é necessariamente
aquilo que define Deus. É uma das características apenas de Deus. É como, por exemplo, o Sol. Nós podemos olhar e dizer que o Sol é luz. Está correto. Não está errado. Mas afirmar que o Sol é apenas luz, aí já complica. Já limita demais. Porque o Sol, ele tem uma forma pessoal. Ele é uma esfera que funciona como um reator nuclear, que produz fissura nuclear, etc. Tudo isso daí. Fusão nuclear. Então, o Sol tem uma forma pessoal e emite luz. A luz que o Sol emite são explosões solares, pequenos fragmentos, infinitos fragmentos juntos, compostos, uma composição de infinitos pequenos fragmentos que formam a radiação solar. Semelhantemente, aquilo que nós chamamos de a luz do Supremo são infinitos pequenos fragmentos chamados atmas ou centelhas divinas. São pequenas almas que permanecem em estado de flutuação. E esse estado de flutuação é o que compõe a luz de Deus. São partículas atômicas ou atmas que, hibernadas nesse grande, infinito berçário existencial, formam a luz de Deus, assim como os fragmentos chamados fótons formam os raios solares, que nós entendemos como luz. Ok? Então, essa expansão corporal do Senhor Supremo, combinadas, que são atmas, e essas atmas permanecem em estado de hibernação, nesse Brahman. Então, esse Brahman é fecundado com as almas. É como se fosse um berçário no hospital. São vários bebezinhos, assim, um do lado do outro. Então, esse Brahman é um berçário de almas. Né? Na astronomia, nós temos os berçários de estrelas. Ok? E o Brahman, ou a luz, a refulgência de Deus, é o berçário das almas. As almas são expandidas a partir do corpo do Criador e estacionam-se no Brahman. Agora, elas permanecem em estado de hibernação. E para a sua maturação, para a sua percepção de si mesmas enquanto seres conscientes, elas são levadas a uma terapia de sonhos, chamada Yoga Nidra. O que nós conhecemos como Maya, ou a ilusão, é uma simulação projetada didaticamente com a intenção específica de funcionar como uma incubadora para que as almas, sonhando, descubram a si mesmas, enquanto seres conscientes existentes. Por isso que ele diz no segundo verso. Por favor, leia novamente o segundo verso, por gentileza. Só um minutinho. Segundo não, o terceiro, você diz, né? O segundo verso é o quarto, tá. Ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nessa natureza material que as entidades vivas em todas as espécies de vidas tornam-se possíveis. E que eu sou o pai que dá a semente. Ok? Está bem evidente aí, né? Então, as almas permanecem em estado de hibernação estacionárias ou suspensa na luz divina do Criador, que é o Brahman, que faz parte integrante do reino de Deus. Porém, elas, para a maturação delas, para a tomada de estado de consciência da existência delas, é criado um ambiente didático chamado mundo material. Esse ambiente didático é uma simulação de realidade, é uma incubadora que funciona por realidade virtual. É uma projeção, é uma sugestão neural. Então, as almas são trazidas para sonhar dentro desse chamado mundo material. E sonhando, elas acreditam que realmente estão dentro dele. E até acreditam que o mundo real é o objetivo, chamado mundo material. E elas passam a existir como se isso fosse a única possibilidade possível, a princípio. Depois elas vão sabendo que não é bem assim. E eu sou o pai, deve-se saber que é através da natureza material, ou seja, é através da incubadora, é através da simulação que se torna possível
que a alma tome consciência da própria existência, porque existem certos detalhezinhos aí que eu não vou entrar no tema agora, técnico, que justifica o fato de haver a necessidade da simulação, porque também poderia não haver a necessidade da simulação, né? Mas o que levou o criador a ser pressionado a tal ponto que o obrigou a criar essa simulação? O que aconteceu aí? Por quê? Tem que ter essa simulação, né? Ele diz aqui, deve-se saber que é com o nascimento na natureza material que as entidades vivas tornam-se possíveis, ou seja, tornam-se viáveis, ou tornam-se conscientes da própria existência. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte, por que tem que ser assim? Isso é outro assunto, né? E gradualmente a gente vai falando sobre isso daí, porque em algum momento a gente tinha que saber, né, os detalhes de como é que funciona. É como uma criança, por exemplo, no começo, filhinha, porque a mamãe estava em casa e sentindo uma saudade no coração e de repente alguém bateu na porta e estava lá quem? A cegonha, que te trouxe numa sacolinha e você era linda. E a mamãe trouxe você para dentro e foi tudo maravilhoso e agora você está aqui feliz. Por um tempo a criança fica feliz com essa descrição, mas depois ela precisa saber como é que as coisas funcionam, de fato. Então, assim, em algum momento teria que chegar um momento em que nós saberíamos exatamente como as coisas funcionam. E, bom, é uma oportunidade que a gente tem de saber como as coisas funcionam. E o próprio Criador está explicando como as coisas funcionam. Então, vamos dar atenção, porque eu acho que vale a pena saber como as coisas funcionam. Muito bem, então agora nós vamos entrar no ciclo do sadhana, no campo dos mantras. E hoje nós teremos, né, a nossa sacerdotisa convidada hoje, que vai nos conduzir, que vai prestar esse seva divino, esse seva sagrado, esse seva maravilhoso, né? Então, é muito importante, pessoal, vocês que estão ouvindo, se ocupar em seva, ou em atos piedosos de servir aos demais, né? Então, conduzir a sala dos mantras, fazer a contextualização da filosofia, abrir a sala dos mantras, como a Tula se faz, recepcionar, fazer a leitura